bem com vocês? Mais um Pod Family no ar. Eu sou Antônio Marcos e hoje nós vamos falar sobre liderança e submissão. O nosso convidado de hoje é o casal querido Adilson e Ana Nora. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo bom, que alegria estar aqui. Uma bênção, né? Sejam muito bem-vindos. Uma grande alegria participar desse projeto, né? Porque nós que tivemos um casamento quase destruído e, graças a Deus, através dos ensinamentos, do trabalho dessa igreja, do Ministério de Família dessa igreja, nós reconstruímos o nosso lar. Então é muita alegria participar disso. Maravilha. Eu sou o Adilson da Ana. Eu sou a Ana do Adilson. Apresentação bonita, né, gente? Bom, eu quero começar com uma pergunta quente hoje. Pode ser, gente? Pode. Pode. Tem certeza? Então vamos lá. Em pleno século XXI, com tanta modernidade e transformações na sociedade, a mulher, ela deve ser submissa ao homem em tudo? O que isso significa, biblicamente falando? É com vocês. Mas você está sentada aí, hein? Brincadeira. Eu jogo a pergunta, agora é com vocês. A Ana vai responder, que eu tenho certeza que ela tem bastante argumento, mas eu gostaria de deixar um texto que eu posso dizer, em tudo. Em tudo. Até porque a mulher sendo submissa aos olhos da sociedade não é algo bom, realmente. Mas aos olhos de Deus é algo bem diferente e nós vamos hoje desconstruir coisas que de alguma maneira a sociedade impõe às mulheres e hoje nós veremos isso aos olhos de Deus. Amém. Existe um texto em Efésios, a carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 22, eu vou até o 21. Verso 21, iniciando, que diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sejam submissas, cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres, em tudo, sejam submissas aos seus maridos. Aí a pergunta é, isso vale para os dias de hoje, nessa modernidade, século XXI, ainda está valendo a Bíblia? Tá valendo tá a Bíblia. Né? A palavra de Deus, ela é absoluta, né? É uma verdade absoluta da qual a gente não contesta. Sim. E como você perguntou, em tudo? Isso. Então a Bíblia já respondeu, em tudo. Certo? Mas a Bíblia, ela faz uma série ali de relações e vínculos, né? No texto que foi lido, de sujeições uns aos outros. E ele não coloca, Paulo deixa claro que nessa relação, ele não coloca a única personagem dessa história como submissa, sendo submissa. Ele coloca também o homem como o cabeça da família, também tendo que se sujeitar ao Senhor. Ao Senhor. Né? Então, em que medida a mulher deve ser submissa ao seu marido? Em tudo, porque espera-se que esse marido também vai estar sendo sujeito em tudo ao Senhor Jesus, né? É assim que a carta coloca. Maravilha. De maneira linda. De maneira linda. Pela misericórdia do Senhor, nós ministramos, né, algumas aulas no departamento de família, na oficina de casais, que é uma ferramenta poderosa, que tem abençoado muitos casais e muitas famílias, e a gente sempre fala, a forma mais eficiente de um marido ter uma mulher submissa é ele puxar a fila. Porque nós estamos falando de liderança e submissão. Então, a forma mais eficiente para o marido ter uma mulher submissa é ele dando exemplo de submissão. Glória a Deus. Respondida. Muito bem respondida. Parabéns. Uma outra pergunta aqui. Toda liderança, ela é autoritária? Não. Ela deve ser autoritária para a pessoa ser líder. O homem, no caso do casal, ele para ser um bom líder, ele tem que ser autoritário, ele tem que impor as coisas. É assim que funciona? Nenhuma liderança autoritária é boa, né? Em qualquer lugar, não é? Não. Nem na família, então. Na verdade, em função de muitos excessos que existiram, infelizmente, né, a palavra branda, a gente sabe que ela aplaca o furor, calma, né? E aí automaticamente, em função de alguns excessos que existiram no passado, automaticamente gerar uma consequência, infelizmente. Mas quem conhece a palavra,
quem entende a liderança de Jesus, que foi uma liderança de serviço, uma liderança de sacrifício, só se não conhecer a palavra. Porque nós temos que ser líder, sim, mas líder equilibrado. A gente costuma sempre dizer que o mais importante desse tema é a gente pensarmos que somos moldes. E como vamos passar para os nossos filhos o tema liderança e submissão se nós não sermos um líder de exemplo e uma esposa submissa de exemplo. Completando, né, o que ele está falando, essa questão do molde, é muito importante a gente destacar que para os filhos pequenos, eles têm um entendimento do mundo tudo na base do concreto. E como é que eu vou explicar então para o meu filho o que é obedecer a Deus? Se pra gente que não vê Deus já é difícil. Imagina então para uma criança, né, que tem essa condição de entender o mundo no concreto, falar para ele: não, meu filho, você tem que obedecer a Deus. E o que é Deus para ele? Então, a visão que ele vai ter de Deus dentro de casa é o pai e a mãe agindo conforme a palavra determina. Então, se ele vê uma mãe, um pai que lidera dessa forma, como Cristo liderou, ele vai entender o que é uma liderança de sacrifício. Se ele vê essa mãe sendo submissa, ele vai entender o que é obedecer a Deus. E aí, quando ele vai, né, os anos passando, ele vai se desenvolvendo e aí adquirindo uma capacidade de pensamento abstrato, fica automático para ele obedecer a esse Deus que ele não vê, mas agora já está introjetado isso. Ali, ele vai exatamente assimilando. Então, complementou aqui a segunda pergunta que eu ia fazer. Como a liderança pode ser exercida com humildade? Então é o equilíbrio que o Adilson falou, né? A pessoa não pode ser um homem autoritário, tem que ser dessa forma, tem que ser pelo exemplo e com humildade, com amor, né? Eu costumo dizer que o Senhor ele nos chamou para ser sal, mas ninguém come um arroz com 1 quilo de sal. E ninguém gosta demais, também, né, de comer o arroz sem nenhum sal. Então tem que ser equilibrado. A dosagem correta, né? A dosagem correta. Da mesma forma a luz, né? A luz, se for aquela luz de interrogatório que ninguém consegue enxergar, então é o equilíbrio. Eu acho que tudo nós temos que ser equilibrado. Maravilha. Como ser submisso sem ser omisso? Nesse caso aqui da esposa, né? Ela aceitar a liderança do marido, do esposo, mas também expor o seu ponto de vista. Ou seja, ela vê uma situação e ela simplesmente dá a sua opinião ali por entender que talvez vá contribuir, né, dentro daquela questão ali. O que vocês acham disso? Bom, então, é importante a gente destacar, né, nas aulas que a gente dá ali no curso, falando sobre liderança e submissão, a gente tem a nomenclatura do curso, é bem interessante, né, da lição, porque fala de redescobrindo os papéis no casamento. E por que redescobrindo? Porque, como ele falou anteriormente aqui, né, durante muito tempo foi exercida errada essa liderança por falta de entendimento real do que eram cada um desses papéis. Exatamente. Né? Falta de debruçar, talvez, sobre a palavra do Senhor, buscando direção do Espírito Santo para entender. Então, a submissão, ela não é um estado de subjugação, onde você é oprimida e realmente não fala o que tem vontade de falar, né? No sentido de se manifestar, de dar a sua opinião. O mundo quer fazer as pessoas, e principalmente as mulheres no movimento feminista, acharem que isso é submissão. Mas não, submissão é você estar debaixo da mesma missão, não é mesmo, querido? É assim que ele coloca sempre, né? É você estar debaixo da mesma missão. Então, se você vai estar junto com o seu marido na mesma missão, é lógico que você, em amor, como nosso querido Paulo fala, né? Tudo pode ser falado desde que seja em amor. Então, em amor, com zelo, com aquela diligência que só a mulher tem capacidade de fazer isso. Deus, né, proveu a gente com essa condição. A mulher tem sim, enquanto submissa, a obrigação de dar a sua opinião, de falar aquilo que ela está percebendo. Muitas vezes o Espírito Santo está mostrando algo para ela que ainda o marido não percebeu, né, ou ainda não foi mostrado. E aí, juntamente ali, os dois, debatendo os assuntos da família, vão estar chegando a um acordo através, né, da colocação do que cada um pensa, mas sempre em amor. Porque
às vezes a coisa, né, ferve um pouco, eu diria, né? até que aí está a chave do entendimento dessa missão, né? Porque quando as pessoas falam submissão, as pessoas já criam um ar de tem que ficar abaixo, inferioridade. E quando você entende isso que você falou, Ana, aí essa esclarece, visão de missão é importantíssima, que nós dois estamos debaixo de uma missão. Então toda instituição, qualquer instituição necessita ter o processo da hierarquia. A gente sempre costuma dar um exemplo, por exemplo, na Marinha. Vai um navio para o alto mar com 500 marinheiros. Tem lá o comandante, mas também tem um subcomandante. Imagine, hipoteticamente, uma situação onde aquele comandante que sabe 5 línguas, ele fica doente, acamado. O subcomandante que vai assumir o controle daqueles 498 marinheiros, ele pode ser inferior ou saber menos que o comandante? Não, ele tem que estar na mesma condição de conhecimento, porque ele que vai tocar toda aquela missão para frente. Mas aí é interessante, porque quando o comandante ele está em atividade plena, o subcomandante não está sem fazer nada. Ele também tem as suas atribuições dentro do navio. Ele tem as suas funções. Não é omisso. Só que automaticamente para baixo eles têm 498 marinheiros olhando e vendo essa missão sendo coordenada pelo comandante, pelo subcomandante, de forma os dois tocando, dirigindo, fazendo a gestão daquele navio. Né? É uma coisa que é importantíssima a gente deixar muito claro nesse nosso bate-papo, é desconstruir uma visão que o mundo tenta impor, inclusive, infelizmente, até dentro da igreja. Na visão de Deus, a submissão é diferente da que o mundo determina. A sociedade impõe uma submissão vertical, onde o homem é maior do que a mulher e a mulher subjugada está abaixo do homem. Mas essa não é a visão de Deus. A visão de Deus é uma submissão horizontal, aonde o homem protege, onde o homem provém, onde o homem ia caçar, onde o homem protegia aquela família, e aquela mulher também tinha funções, mas funções diferentes. Então é uma submissão vertical, onde os dois estão horizontal, onde os dois estão dentro da mesma missão. Perfeito. Agora uma pergunta aqui de um seguidor, nosso produtor Fábio aqui nos passou essa pergunta, olha isso. Numa situação no lar, vamos lá, casamento ali e tal, e surge uma situação e alguém tem que tomar uma decisão. Essa decisão, quem deve ser tomada é o homem, somente o homem? A decisão final, assim, conversaram, tal, a decisão final deve ser sempre do homem? O que vocês acham disso? Pode ser os dois? É compartilhado? Não é? A palavra-chave é diálogo. Diálogo. Tem que ser conversado. Porque numa situação como essa que você está dizendo, provavelmente muitas são as necessidades, muitos são as demandas, né? Cada um ali, quando você tem filhos, vai colocando e puxando para um lado, e aí você tem que, através do diálogo, achar um ponto de equilíbrio, onde nessa tomada de decisão, né, dentro do possível, a maior parte ali das situações sejam atendidas. Correto. Sabendo que nem sempre a gente vai conseguir isso. Vai ter momentos em que um vai ter que ceder, né, e talvez não ter a sua necessidade ou desejo atendido, né? E nesse caso, a família tem que estar sempre atenta, e principalmente daí, lógico, quem está na frente dessa missão atento, para num outro momento desses, lembrar que esse aqui cedeu mais, então agora é a gente que vai ter que ceder. Se um lado cedeu uma vez, o outro vai ter que ceder daí na próxima vez. Uma decisão compartilhada sempre. E os demais respeitando a decisão final. Então, isso é importante também. A decisão compartilhada, e esses demais são os filhos. Né? Muitas vezes eles vão ver que a mãe queria algo diferente, mas ela, pelo bem maior de todos, acaba cedendo. Né? Então isso é ensinamento para as crianças. Com certeza. Né? E também a questão de você... Olha quanta coisa você consegue ensinar numa situação como essa, né? A capacidade de você fazer renúncia, a capacidade de você ser resiliente, de esperar o outro momento, que não é agora que você vai ter atendido, porque isso faz parte da vida cristã. Exatamente. A nossa caminhada cristã é assim, renunciar, esperar, né, a não ter
muitas vezes a nossa vontade atendida pelo Senhor de imediato. Então, quer dizer, só num momento como esse, quantos ensinamentos você está dando? É um exercício, né, Ana? Você vai exercitando. Exatamente, né? exatamente. E como ele falou, a questão do diálogo. Conduzir toda essa discussão de maneira respeitosa, amorosa, porque os ânimos, né? Às vezes crescem, né? Afloram. Às vezes a gente acaba se exaltando, né? Aí tem que retroceder, pedir perdão. Né? Faz parte do processo todo, né? Faz parte do processo todo. Maravilha. Vamos lá, respondido aí, né, produtor Fábio? Vamos lá, para a próxima. Como ter compatibilidade com perfis comportamentais tão diferentes? Essa aqui é interessante. Ou seja, aquela esposa que é mais comunicativa, ela tem mais atitudes que o homem, ela toma as iniciativas no relacionamento. Acontece muito, né? Às vezes você vê um casal e você nitidamente percebe que a mulher, ela fala mais, ela toma as atitudes e às vezes o homem é mais na dele, mais caladão e tal. Então, como proceder assim, né? O casal, ele ajustar para que fique de forma, que não fique tão gritante essa diferença entre os dois. A chave é o respeito. Eu entendo que, claro, de acordo com o temperamento, né, das pessoas, dos ambientes que foram criadas, então, assim, a gente sempre costuma citar o caso da Jezabel. Quem seria Jezabel se Acabe fosse um líder presente, que tomasse as decisões, que sendo até compartilhada, conversada, contudo, ele foi omisso. E aí, automaticamente, Jezabel é o que a gente veio a conhecer, o que está escrito na palavra. Né? Ela acabou assumindo um papel que não era dela. Então, infelizmente, nós sabemos que numa sociedade onde existe a necessidade de moldes perfeitos para termos famílias saudáveis e casamentos que gerem bons frutos, nós precisamos de se esforçar. Nós precisamos nos esforçar. E aí a gente se sacrifica, renuncia, mas é muito importante eu entender que eu não vou me sacrificar pela Ana. A Ana não faz os sacrifícios por mim, Adilson, porque às vezes eu não mereço. Às vezes eu não mereço a fidelidade da Ana. Porém, ela entende e eu entendo que o meu sacrifício eu faço por um bem maior. Pela imagem desse casamento, sabe? Dessa instituição criada, que nasceu no coração de Deus e que automaticamente é uma sociedade corrompida ao redor, olhando, esperando aquilo ruir, e aí automaticamente para apontar e dizer, lá, tá vendo? Mais um. Então, automaticamente eu tenho que me esforçar para que isso ganhe mais força e gere frutos e frutos perfeitos. Então, automaticamente, um respeitando a personalidade, o temperamento do outro, e aí sim a gente consegue ir sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Essa pergunta é importante para os casais novos e principalmente para os noivos, né? As pessoas que estão pensando em casar, elas têm que avaliar o seu pretendente ali, né? Não só pelos sentimentos, né? Mas também avaliar esses perfis também é importante, né? Para ter a compatibilidade, porque às vezes está ali naquela euforia, é bonitão, né? A época de namoro é tudo maravilhoso, né? Né? Tudo, época de namoro é boa. A gente se lembra muito lá atrás quando os pais falavam, ó, cuidado, sim, olha aí, é bom, conselho. E às vezes filhos, você não ouçam os seus pais. Ouçam os pais. Às vezes você não dá muita bola porque você tá ali amarradão, né? Então, mas eu quero só destacar aqui, né? Assim, vamos ficar atento, porque assim, não existe também essa questão de compatibilidade. Nós, enquanto cristãos que entregamos a nossa vida a Cristo, a gente não pode também seguir um pouco isso que o mundo coloca. No sentido de, meu gênio não bateu com o dele, meu temperamento não bateu com o dele, ele tem um gênio muito forte, essas coisas assim. Sim. Por quê? A partir do momento que a gente entrega a nossa vida ao Cristo, a gente se coloca na posição de depender dele, dizendo, olha, eu sou falho, eu sou fracassada. É o que Paulo fala, eu sou miserável. Eu preciso que você me refaça, não é? Então a gente tem que se colocar nessa posição, me refaz, porque do jeito que eu fui feito sem a tua presença, saiu tudo ruim. O vaso de barro, né? Exato. Quebrar e refazer de novo. Então, as características
aparentemente ruins num temperamento, elas têm plena condição de serem transformadas pelo Espírito Santo de Deus. E aí a gente foge desse mito da compatibilidade. Senão a gente pode começar a pensar assim, aquele negócio muito técnico, né? Vamos... falando até mesmo, talvez um pouco técnico, o fleumático não combina com o melancólico, o colérico e o sanguíneo vai acabar em briga. Não. Deus fez os temperamentos, então todos eles conseguem se combinar, desde que você entregue isso ao Espírito Santo. E esse esforço que ele falou, eu acho muito importante, eu acho tremendo. Porque, desculpa, realmente, eu não mereço que ele faça esforço, né? Não mereço que ele seja um bom marido todo dia, assim como te amo, tá? Mas ele também não merece. Então a gente só faz esse esforço, né? Primeiramente, porque a gente tem a ajuda do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E segundo, porque a gente vê aquele que fez o esforço maior por nós. Verdade. Que foi Cristo. Amém. Então, quando você tem esse foco diário na sua vida, ele pagou um preço que eu não conseguiria, ele fez por mim o que eu não conseguiria, você vê que o que você está fazendo é muito pouco perto do que ele fez. E aí você consegue superar todas as adversidades que vão surgir. As diferenças. Ou seja, é você trazer Cristo para o seu relacionamento, né? Exatamente. Isso é perfeito, né? Diariamente. É o melhor dos mundos. Agora, só voltando aqui, esse perfil de relacionamento, quando a esposa ela tem mais proeminência ali no relacionamento, os filhos, isso causa algum dano nos filhos? O filho tem lá o adolescente, ele vê que a mãe dele toma as decisões no lar. Isso na cabeça da criança tem algum, lá na frente, depois, será que causa algum problema? Com toda certeza. Com toda certeza isso vai... Os papéis meio que invertidos, exatamente, né? Por isso que a questão da redescobrindo os papéis, essa definição é importantíssima, né? É comprovado cientificamente, se um homem bate na sua esposa, a sua filha, quando tiver uma idade de se relacionar, sabe quem ela vai procurar? Um garoto que bate nela. Meu Deus. Repetição de padrão. Infelizmente, psicologicamente isso é comprovado. Então, infelizmente, a gente tem que ter esse cuidado, que nós somos moldes. E as maiores lições que damos para os nossos filhos, nós damos sem nenhuma palavra. Então, como que o filho vai ser submisso se não vê a mãe sendo submissa? E aí depois você quer, sabe aquele ditado que não foi Deus que inventou? Aquele ditado que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Sabe? É difícil eu ser submissa, mas você tem que ser submissa, a palavra está dizendo. Sabe? Aquela coisa assim. Então, infelizmente, essa é a realidade. Assim, né? Imagine, o homem, ele pega o sapato, a mulher calça o seu sapato e o homem calça o sapato alto da mulher. Vai dar certo isso? Não vai dar certo. Vai. O sapato do homem, a mulher vai ficar com o pé nadando lá dentro. E o sapato alto da mulher, o homem também não vai se virar bem. É a mesma coisa. Não vai dar para andar. Então o molde que nós somos, nós temos que ter essa visão. Que aquilo que a gente está fazendo, sem palavras, a gente está desenhando dentro do caráter dos nossos filhos. Porque as maiores lições nós damos sem dizer uma só palavra. Eu queria então dar uma dica, né? Porque hoje a gente tem a mulher no mercado de trabalho tão bem destacada, às vezes até mesmo ocupando espaços de liderança, né? Coordenando equipes e até mesmo por mérito, por capacidade mesmo, porque Deus não criou um mais inteligente do que o outro, isso é fato. Então, realmente, a mulher tem condição de ocupar esses espaços. Mas ela pode liderar, né, dentro, até mesmo ministerialmente, numa igreja, ela pode estar liderando dentro do trabalho dela, mas dentro de casa é outro papel que ela tem que ter. É uma outra roupa que ela vai vestir para viver uma outra realidade, onde ela vai ocupar o papel, né, que ele colocou lá, de uma mãe, de uma esposa, que está numa submissão, e deixar o espaço, né, da frente desse
combate pro marido. E aí, se for um marido um pouco mais sossegadão, uma hora ele vai ter que se coçar e ocupar aquele espaço, porque a mulher não tem que ocupar o espaço que não é dela. É a história do sapato. Não calça o sapato que não lhe cabe. E a mulher, nesse sentido, tem que ser sábia, né? Até para não saber, não, eu vou fazer, mas é esperar para também deixar para o camarada tomar as decisões também. E atitudes, né? E atitudes, exatamente. Porque senão fica muito cômodo também, né? Exatamente. Então é complicado. Existe um problema seríssimo na sociedade, isso também é comprovado cientificamente, uma questão da destruição da masculinidade do homem moderno. Isso tem acontecido muito, né? Tá? Então, assim, é algo que é a questão até hormonal mesmo, né? Então, assim, está se fazendo coisas, estão se buscando algo para tentar tirar essa figura, sabe, do líder, do pai, sabe, essa criação patronal, essa questão. Então está havendo toda uma junção de fatores, de forças externas tentando não só destruir o casamento, como também, vamos dizer assim, ruir essa figura paterna. Invertendo assim, completamente a situação, porque hoje você vê são mulheres masculinizadas e homens que estão ficando feminilizados. Exato. Entendeu? Ou seja, você inibir toda a questão natural e instintiva do homem de ser até, vamos colocar aí, né, dentro da condição mais lá primitiva, o caçador, né? Enquanto a mulher era a cuidadora. Então eles colocam para a mulher que isso é um peso na vida da mulher, ser a cuidadora do lar, e que é opressor o homem agir como esse caçador. E aí você vai, aí sim, oprimindo, aí sim, verdadeiramente oprimindo o homem de manifestar o que é natural nele, certo? E aí é o que ele falou, questão hormonal, porque quando o homem não é estimulado a isso, também não se estimula a produção de testosterona. Então, mais facilmente, ele vai se tornando omisso, passivo, né? E ocupando um lugar... E a mulher querendo ocupar o lugar do homem, né? Fazendo Mas por quê? Porque todo esse discurso feminista, ele também colabora para que aumente a testosterona na própria mulher. Porque a gente sabe que biologicamente tem testosterona aqui um pouquinho e também tem hormônio feminino aqui. Mas tudo numa dosagem totalmente bem diferente. Entendeu? E, infelizmente, as condições sociais que a gente vive hoje estão estimulando o contrário. Inclusive, aconteceu muito isso em pouco tempo agora no esporte, né? De luta. Parece que um homem lá entrou e ganhou assim em poucos minutos. Foi algo assim terrível. Então a sociedade, eles vão vendo pelos exemplos que está acontecendo que foi uma decisão totalmente equivocada. São seres totalmente diferentes. E cada um, eu sempre falo que a máquina perfeita é quando junta o homem e a mulher. Quando estão separados, não são perfeitos. Sabe assim? Então, automaticamente, Deus, quando criou o homem, criou a mulher, então, automaticamente, ele juntou ali características muito diferentes. Então, assim, o cara que é o pai, o líder, ele é sagaz quando ele consegue aproveitar as características que Deus fez na mulher dele. As diferenças, né? Não para virar oposição, mas para completar. Para completar um ao outro. Então é a razão dele, a emoção dela. Então isso é a força perfeita, sabe? Essa é a força perfeita. E aí você se torna um molde perfeito. Exatamente. Um molde de quem olha de baixo e fala assim, caramba, eu quero ser igual meu pai. É isso aí. Caramba, eu quero ser igual a minha mãe. É isso aí. Antigamente era assim, né? Antigamente era assim. Né? Esse é o objetivo. Esse tem que ser o objetivo. Glória a Deus. Amém. Pessoal, gostaria de agradecer ao casal Adilson e Ana pelas esclarecedoras informações a respeito desse tema que nós tivemos hoje, né? E gostaria que vocês fizessem umas considerações finais aí para os casais que estão nos assistindo, aqueles casais que são noivos também, né? É importante a gente falar, a gente sempre direciona o nosso falar para esse público também, né? Porque está começando a vida aí no matrimônio, no casamento, é importante também ter essas dicas aí sobre liderança e submissão, né? As considerações finais. Como consideração final, o que eu poderia deixar, né, para as mulheres vale muito a pena você ser submissa,
você vai colher frutos dentro do seu lar, vai colher frutos na educação dos seus filhos. Aquela história, né, que fala assim, o filho quando se torna adolescente não quer nem saber dos pais. Não, isso não vai acontecer na sua casa se você ocupar o espaço que lhe cabe, bem ocupado, né, tendo essa atitude, né, de submissão sempre baseada no amor, no respeito, no cuidado pela casa, com um olhar atento sobre todas as coisas, auxiliando aí a sua família a alcançar o alvo, que é a glória com o Pai. Amém. Eu costumo sempre dizer que a gente precisa sempre entender que existe um projeto maior, né? Eu a amo, eu nasceria novamente e teria a decisão de casar novamente com a Ana, mas eu entendo que existe um projeto maior, sabe? E é por esse projeto maior que eu me sacrifico, sabe? Meu pai teve muitos filhos com muitas mulheres diferentes e eu botei no meu coração, eu me separei da minha primeira esposa e eu botei no meu coração que essa coisa não ia acontecer na minha vida. Amém. Eu ia fazer todo o esforço possível que eu pudesse, sabe? Para essa repetição hereditária, sabe? Quando a gente consegue olhar um pouco para trás, na vida da minha avó, na vida dos meus avós, eu não consigo, infelizmente, eu não consigo ver um casamento sólido, sabe? Um casamento... infelizmente, eu não consigo. Então eu falei, gente, eu vou quebrar isso da minha família, na minha hereditariedade. Eu vou quebrar isso, eu vou mudar esse círculo vicioso do mal. Então, assim, por isso eu faço um esforço. Eu entendo que Jesus, ele se sacrificou por nós. E é muito lindo quando a gente pensa numa frase, que Jesus morreu a minha morte, para que hoje eu viva a vida dele. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Chegamos ao final desse episódio. Gostaria de lembrá-lo que todas as informações do Ministério de Família estão em nosso Instagram. Então segue a gente lá, não deixa de seguir, tá bom? Obrigado pela sua audiência, mais uma vez, né, e até o próximo episódio, se Deus quiser.